Agora já são 12 horas e 23 minutos, 12 e 23 agora. Doutor Belísio já está aqui no estúdio, pronto para responder a sua pergunta. Fique à vontade para ligar para cá no 34212270 ou ainda mandando mensagem de áudio ou texto para o 98... Eita, já tem uma pergunta. 987634808 é o nosso WhatsApp. Vamos conversar então com a pergunta de Joel. Posso fazer qualquer pergunta? Não posso? Pode. Eu quero falar sobre a menopausa. Quando é que inicia a menopausa? Vamos lá. Pode ir, né? Pode. Inicialmente, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação participar aqui do programa. E já respondendo a Joelma, logicamente, que a gente não imagina que essa seja uma pergunta dela, né, Sidney? Tem seus 20 e poucos anos, e tá muito longe ainda, mas vamos responder daquela amiga, né, Joel? Bom, a menopausa é o período onde a mulher ela para de produzir óvulos, de ovular. Isso, consequentemente, na verdade, o ovário, que é uma glândula, a glândula feminina, ela para de produzir hormônios, principalmente o estrógeno, que é o hormônio feminino. E esse ciclo menstrual, que a cada mês a mulher passa, como não vai ter mais ovulação, como a glândula entra em insuficiência da glândula, o ciclo menstrual se acaba e há um declínio da produção dos hormônios, principalmente do estrógeno. Então, o período que isso acontece, em média, é entre os 45 e 55 anos. Menopausa, o significado é a última menstruação, né? Então, entre 45 e 55 anos. Entretanto, isso não acontece hoje. Não estou com menopausa e amanhã eu estou com menopausa, a mulher... Não, isso vai acontecendo aos poucos. E esse período entre que começam os sintomas até o dia da última menstruação, a gente chama de climatério. É o período próximo à chegada da menopausa. Então, ele acontece próximo aos 45 anos. A mulher, tem gente que faz uma menopausa mais precoce, menos de 40 anos. Tem uns que faz já próximo de 45, mas a média é entre 45 e 55 anos que vem a última menstruação. E todo um processo de falência da produção de estrógeno e, consequentemente, como esse estrógeno, que é o hormônio feminino, ele é responsável por diversas funções no organismo, ele declinando, a mulher fica mais vulnerável a diversas situações, como por exemplo o humor, ela fica mais instável, ela pode ter fogachos, tem mulheres mais sensíveis e outras menos sensíveis a esse declínio da produção do estrógeno. Então, o humor, a questão do sono, outras aparecem com dor, essa questão da vulnerabilidade emocional, questão sexual, elas produzem menos secreção vaginal e elas ficam com a vagina atrófica, fica com menos lubrificada. Então, tem algumas alterações que são aquelas alterações que eram responsabilidade, assim vamos dizer, da produção normal de estrógeno. Tem algum tipo de exame que se faça para identificar a... Sim, esses hormônios eles podem ser dosados, né? No exame de sangue tem a suspeita clínica, né? Começa pela idade, sexo feminino, a idade e alguns sintomas e vai se aproximando. Se a mulher quiser saber se aquilo é da menopausa ou não, ela dosa os hormônios dela. E tem como, quando os valores estão alterados no ponto de corte da menopausa, tem como dar o diagnóstico mas precisa assim de sintomas, precisa de ter porque tem gente que tem a menopausa muito precocemente, e você pode ter alteração hormonal muito precocemente, não chegando nessa faixa etária. E tem gente que tem menopausa cirúrgica, a pessoa que faz uma esterectomia total, tira os ovários e ela tem uma menopausa por causa da cirurgia. Então ela entra em menopausa porque foi retirado os ovários, e aí pode ser qualquer idade, mas é a dosagem dos hormônios no sangue. E por exemplo, essa questão da alteração no humor, os sintomas que ela sente quando entra ali na menopausa, esses sintomas eles passam ou eles persistem por um bom tempo? Pronto, se a mulher for muito sintomática, a gente tem que fazer a reposição, que é a famosa terapia de reposição hormonal, deixar ela com o mínimo de estrógeno
funcionando para que ela não tenha, porque isso atrapalha muito a qualidade de vida. Tem impacto no dia a dia, na função de mãe, na função de trabalhadora, na função de esposa, de irmã. Então a mulher ela fica funcionando diferente. Então, aquelas ondas de calor, quando são muito intensas, a labilidade emocional quando é muito intensa, quando tem sintomas importantes, a gente pode fazer a terapia de reposição hormonal, desde que não tenha contraindicações. Principalmente se ela tem na família alguém com câncer de mama, se ela tem genética de câncer de mama ou já teve o hormônio, a reposição do hormônio em pacientes que têm predisposição a ter o câncer de mama, a gente pondera, a gente pode tentar outras coisas. Então, essas mulheres que têm, a gente pode fazer a famosa terapia de reposição hormonal ou às vezes tratar só com sintomático, depende muito do sintoma que ela tem. Muito bem, tem um ouvinte com a gente no telefone querendo fazer pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Graça. Dona Graça tem quantos anos? Eu tenho 54 anos. Pronto, pode fazer sua pergunta. Não, é porque eu tenho uma AVC hemorrágica. Aí eu sinto muita pontada na cabeça. Aí muita dor nas pernas. Tem trombose na perna também. Às vezes eu fico com a perna muito cansada. Entendeu? Aí tem chikungunya também, do lado direito. Eu tenho AVC do lado esquerdo e chikungunya do lado direito. Aí eu estou muito dolorida, meu corpo, minha perna. Viu? A senhora quer saber o que exatamente? Hã? A senhora quer saber o que exatamente? Eu queria saber da perna, se eu devo tomar, se eu devo tomar algum remédio. Entendeu? Por causa da trombose, eu posso tomar algum comprimido da chikungunya. A chikungunya a mão já está melhor da mão, mais ou menos, né? Mas a perna, por causa da trombose, aí ela fica muito cansada. Eu gostaria de saber um remédio, é bom, ou chá, sei lá, é bom. Ok, minha amiga, obrigado. Doutor Beleza vai responder. Bom, é uma situação um pouco difícil, porque ao mesmo tempo que ela teve um AVC hemorrágico, ou seja, ela sangrou, ela teve uma trombose, que é um coágulo, né, na perna. E tratar uma pode piorar o outro, e tratar o outro pode piorar um. Lógico que com o tempo, quem teve AVC hemorrágico, ele começa a ter condições de você fazer medicamento para outra coisa, que não atrapalha aquilo. No caso, anticoagulante, antiagregante. Mas assim, medidas, o que é que a gente pode fazer? Elevar as pernas, ela teve uma trombose na perna, uma das medidas é mobilizar a perna. Deita e as pernas ficam acima do nível do coração, coloca um travesseiro para esse sangue circular e ela diminuir o risco de ter outra trombose, porque se ela teve uma, ela tem um risco maior de ter outros. Massagem drenando esse sangue, voltando. Algumas pessoas a gente orienta a usar meia de compressão, massagem com alguns cremes que são venotônicos, eles ativam a circulação e, se possível, atividade física, que inclusive, no caso dela, a gente pode orientar a fazer fisioterapia, modulador, a fisioterapia reabilita, previne trombose. Eu acho que ela ter esse acompanhamento com a fisioterapia retira ela do imobilismo, assim, da limitação da mobilidade, e previne outras consequências desse 3 ou 4 problemas de saúde que ela teve. Então, mobilizar as pernas, elevar as pernas, dar massagem nas pernas e, logicamente, sempre procurar ter proximidade à sua unidade de saúde, ao seu médico da confiança, para estar sempre orientando medidas que possam aliviar sofrimento ou mesmo evitar de piorar sintomas. Muito bem, lembrando que você pode mandar sua pergunta também em texto e áudio para o 987-63-4808, que é o WhatsApp da Rural. Tem mais um ouvinte com a gente no telefone, vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala?
É Maria Santana. Eu Dona- gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Belis. Qual é a idade da senhora? 55. Pronto, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de perguntar a ele, porque faz 14 anos que eu perdi meus ovários. E eu sinto um calor muito grande. Tipo assim, eu acho que o nome é fogaço, principalmente à noite. E quando eu estou assim varrendo uma casa, sopando, aí é que aumenta esse calor. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu posso tomar ou mesmo comer para aliviar. Pronto, vamos lá. Realmente o nome dessas ondas de calor são fogachos, né? O nome técnico para essas ondas de calor que a mulher tem na menopausa. O que a gente orienta seria procurar, na idade dela, um ginecologista para ele poder dosar os hormônios e, a depender disso, fazer a reposição. Antes disso, fazer mamografia, ver a história da família, se tem alguma doença. E ela perguntou se pode tomar alguma coisa. Não, a priori só depois que passar pelo médico. Ela perguntou também se pode ingerir alguma coisa. Medicamentos à base, alimentos à base de soja, né? São medicamentos que teoricamente aliviam as ondas de calor na mulher com menopausa. Muito bem, esse ano a gente abordou diversos assuntos, né, doutor Belis? A gente vai fazer um pouco de retrospecto também sobre alguns desses temas. Por exemplo, a pessoa idosa sofre muito com dor na coluna? Sim, uma das principais queixas dos idosos são dores, né? E a da coluna é o principal lugar onde eles sentem dor, né? E na maioria das vezes eles subvalorizam, eles vão para a consulta por outra causa e acabam relatando a dor, e às vezes aquela dor, às vezes não, na grande maioria das vezes tem trazido uma péssima qualidade de vida. Então isso é uma rotina, dor, ser subvalorizado, ele acha que é da idade, ele acha que não é problema, e a dor está ali piorando. Hoje em dia a dor é considerada um sinal de vida, né? Então é o quinto sinal de vida, né? Tem pressão, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, enfim. Então, não negligenciar, eu acho que seria uma grande mensagem. Teve dor na coluna, não negligencie, tem que tratar, não necessariamente é tomar remédio, mas você tem que sempre achar que essa dor não é da idade, é doença. A pressão alta, doutor Belísio, como é que o idoso deve cuidar da pressão alta? Hipertensão é uma doença que tem como fator de risco o envelhecimento. À medida que a gente envelhece, a gente tem um risco maior de se tornar hipertenso. A maior parte das pessoas hipertensas, elas são idosas. E o grande problema da hipertensão é que as consequências delas, da hipertensão, como infarto, como AVC, como insuficiência renal e várias outras doenças decorrentes da hipertensão, elas findam aparecendo na terceira idade. A gente considera ser uma doença silenciosa, então em meia idade as pessoas não sentem nada, também não tratam, e a pressão alta ali todo o tempo, e quando chega na velhice essa pressão mal controlada, ela cobra o preço, né? O paciente um risco muito maior de ter infarto, um risco muito maior de ter demência, de ter depressão, de ter inúmeras doenças que já são associadas ao processo de envelhecimento. Então, a hipertensão é muito comum, o que pode se fazer é cuidar enquanto é novo, meia idade, o grande impacto é aí, você, 2020 está entrando, você quer fazer alguma coisa, vamos começar a cuidar da minha saúde. Primeira coisa, marcar uma consulta, fazer um check-up, e a partir desse check-up eu vou programar minha atividade física, vou acumular capital em saúde. A gente não faz a previdência, está se falando muito em previdência, faz a previdência financeira, tem que se fazer também a previdência de saúde, o capital de saúde, para você poder usufruir quando for mais velho. O ideal é você não precisar, né? Você ter a saúde e não precisar usufruir. Feliz ano novo, Luz. Feliz ano novo. Não precisar quando ficar mais velho, mas vale a pena acumular saúde, ter saúde para, se você precisar um dia, quando na velhice tiver algum problema de saúde, você tem uma reserva boa. E a hipertensão é um grande exemplo disso. Se você tratar bem na meia idade, você vai chegar na terceira idade sem problemas, ou com poucos problemas, com poucas complicações
se atentar que ela é silenciosa. O cuidador do idoso, a pessoa que cuida do idoso, doutor Belísio, ele também chega num determinado ponto que ele vai acabar ficando estressado com o acúmulo de trabalho. É preciso ter cuidado com essa situação também? Sim, foi um ano que a gente falou bastante dos cuidadores, a gente traz para a pauta do programa da participação muito a questão dos cuidadores, porque eles são fundamentais para cuidar, para assistir bem ao paciente idoso. Na verdade, nós profissionais, a gente não cuida só do paciente, a gente cuida dele, do cuidador, da família, porque a saúde do paciente vai depender dessa harmonia entre quem cuida do próprio paciente, do profissional, da família. E o cuidador não é só um profissional, não é só a pessoa que está ali ao lado como se fosse um robô. É uma pessoa, ele tem insônia, ele tem dor de cabeça, ele tem estresse, ele pode ter inúmeras doenças como qualquer outro ser humano tem. E esse ano eu acho que a gente alertou um pouco para essa questão da gente só cuida bem quem está bem, na verdade. Você tem que cuidar do cuidador também, estimular ele a fazer atividade física, a se alimentar bem, a criar uma rotina de que ele tenha um descanso. Se ele ficar ali 24 horas, 7 dias da semana, ele vai, sem querer, prestar uma assistência mais limitada ao paciente, não vai estar 100%. Então, e ainda tem o outro lado, que a gente cada vez mais vê cuidadores idosos, pessoas idosas cuidando de pacientes idosos, que é um outro tema, uma outra temática que cada vez é mais realidade. A filha com 60 anos cuidando da mãe de 80, de 90, né? Um neto cuidando do avô, ou mesmo um irmão cuidando de outro. Então a gente cada vez mais está vendo cuidador idoso cuidando de pessoas idosas. Eu acho que o 2020 seria uma boa reflexão para todo mundo, pensar também nos cuidadores. Muito bem, 12h40, tem um ouvinte que mandou mensagem de áudio, vamos ouvir. Boa tarde. Aqui quem está falando é Gilverte, tenho 43 anos. Já estou vendo que o tema do programa Dr. Belísio hoje é livre. Gostaria de saber o seguinte: a pessoa que tem diabetes, a menstruação da pessoa tem conta a ver com a diabetes, assim, porque a pessoa está com diabetes. Aí está menstruando, às vezes a menstruação vem muito, às vezes vem pouco. Tem conta a ver com a diabetes ou porque já estou entrando na menopausa? Tenho 43 anos. Também eu sinto muita quentura, um fogo subindo dos pés para a cabeça. Uma hora estou com quentura, outra hora estou com frio. Acho que às vezes fico pensando que eu estou com febre. E também acho que esse problema vem ser do diabetes. Tenho 43 anos. Feliz ano novo para todos vocês. Um abraço e tchau. E aí, doutor? Dona Gilverte, né? Gilverte. Uma pergunta interessante, né? Se tem a ver diabetes com esses sintomas da menopausa dela, né? Pouco provável. Aí a probabilidade de ser é muito mais embora diabetes. Qualquer sintoma que você sentir pode ser pelo diabetes. Eu sempre falo isso, que a diabetes ela dá muitos sintomas e as complicações de diabetes causam muitas coisas e podem sim interferir em diversas... Mas aqui está bem típico, bem caracterizado, que provavelmente é da menopausa. Ela está entrando no climatério, está começando a ter irregularidade, a quantidade de sangue está começando a ficar irregular. Lógico, se o diabetes está muito descompensado, como eu falei, ele pode interferir em diversas áreas do corpo, não deixa de interferir também na produção de hormônios, na menstruação da mulher. Mas é pouco provável que nesse caso dela seja o diabetes, nesse caso não é culpado. Eu acho que é a própria menopausa que está chegando.
tem que ir no médico e, se confirmar, cuidar dos dois, né? Tanto da diabetes quanto da questão da menopausa, dos sintomas da menopausa. Exatamente. Tem que ir no médico profissional, medicina de família, na unidade de saúde, um médico generalista, um médico da confiança da família. Porque se for detalhar especialista, porque tem especialista só em menopausa. Tem especialista só em diabetes. Aí tem o endocrinologista, tem o ginecologista, tem o ginecologista especialista nisso. Entendeu? Se for, porque as pessoas têm, às vezes esquecem de passar pela atenção primária, que é logo ir para o sintoma, e às vezes o carro passa na frente dos bois. É melhor, não, eu vou aqui começar para saber por onde eu vou, vai para o médico da unidade, ou mesmo o médico da confiança, o generalista, na faixa etária dela, um clínico faz bem esse serviço, um médico de família faz bem esse serviço. Tem outra pergunta? Vamos ver. Boa tarde, doutor Belício. Doutor Belício, aqui é Valmira, aqui da Boa Passagem. Eu gostaria de saber, porque eu estou com 3 anos que minha menopausa, estou com menopausa, eu estou com 53 anos, aí passei 10 meses sem vir a menstruação, aí depois passei mais um ano sem vir, veio, aí passei mais um ano sem vir. Só que eu gostaria de saber se esse problema, eu não sinto dor de cabeça, não sinto problema nenhum. Só que tem hora que eu sinto assim como um peso muito grande no meu útero, como nos meus ovários. Sinto como que se a menstruação quer descer, sem descer. E sinto muita dor nas minhas pernas. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com a minha menopausa. Obrigada, um feliz ano novo para o senhor e para todos aí da rádio. Pronto. Assim, vou iniciar fazendo um esclarecimento. Assim, não é minha expertise, não é minha especialidade cuidar de mulheres na menopausa. Eu sou geriatra, eu cuido de doenças do envelhecimento. A menopausa ela é um estágio antes, as pessoas quando estão envelhecendo, tem um paciente sim, mas mais aprofundado não é muito minha expertise. Entretanto, pelo que ela relatou aqui, provavelmente são sintomas relacionados à menopausa, ao climatério. Esses sintomas de irregularidade menstrual, ela sente um peso, lógico, pode ter alguma outra coisa associada, mas o que eu posso dizer é que provavelmente está relacionado a isso. Peço desculpa assim, aos ouvintes que talvez a gente tenha falado, né? E o tema vai levando as pessoas a questionarem, mas eu tenho minhas limitações. Doutor, a osteoporose ela é uma doença que acontece muito na terceira idade? Sim, essa daí sim. A osteoporose é coisa de velho. Bom, é uma doença que basicamente só acontece em idosos, né? Pode acontecer, pronto, das mulheres com menopausa precoce, nesse período do climatério, a baixa repentina de produção de estrógeno. O estrógeno ele modula o metabolismo ósseo. A pessoa com pouco estrógeno ela tem tendência a o osso ser mais oco, não ossifica bem, não mineraliza bem o osso. Então essas pessoas nessa faixa etária sim, elas têm mais osteoporose, mas fundamentalmente as pessoas idosas. É a idade, a genética e alguns fatores de risco que vão favorecer ao indivíduo ter osteoporose. Fatores de risco como idade, genética, sexo feminino, as mulheres têm mais osteoporose, cigarro, pessoas tabagistas têm mais osteoporose, portadores de algumas doenças como artrite reumatoide, usuários de corticoide, medicamentos corticosteroides, eles facilitam, eles predispõem o aparecimento da osteoporose, que é essa doença que o próprio nome está dizendo. Poro, né? Osso poroso, osso poroso, é o osso mais fraco, com risco de quebrar. Então, a osteoporose é essa doença que dá, principalmente em pessoas da terceira idade, mais em mulheres do sexo, mais em pessoas do sexo feminino e que tem fatores de risco, como cigarro, uso de corticoide, baixo peso, ou doenças como artrite reumatoide. Todo idoso fatalmente vai ter osteoporose? Há uma máxima que assim, a genética ela é fundamental. Você pode sim não ter osteoporose, mas infere-se, entende-se que a idade ela é um fator de risco muito importante.
Então, estima-se que com 100 anos, 100% das pessoas terão algum grau de osteoporose. É uma doença que está intimamente relacionada com a idade. Lógico, tem como prevenir, tem como deixar, se ela tiver de aparecer, ser mais para frente, ou se ela vier aparecer, o impacto dela não ser tão grande. Sim, desde a alimentação intraútero, né? Passando pela a infância, a adolescência, a sua mineralização óssea em idades mais jovens vai ser reflexo lá na frente. Então, se você assim, tem uma deficiência na adolescência no metabolismo ósseo, você vai ter osteoporose bem mais facilmente na terceira idade. Então, a gente tem como, pode-se dizer que a idade é o fator de risco mais importante para se ter osteoporose. E o grande tchan da osteoporose é a prevenção de fraturas. Não é uma fratura no dedo, não. É a fratura de fêmur, é a fratura do crânio. E não é só porque são fraturas em ossos grandes, é porque a fratura, ela limita o indivíduo. Pacientes, quando caem, que fraturam, eles ficam em 70% das vezes tendo dor crônica. Eles não conseguem andar mais como era antes. 50% deles desenvolve aquela famosa pitofobia, aquele medo de cair. Então, o grande problema da fratura não é só a dor da fratura, é a perda de qualidade, de funcionalidade que o indivíduo tem pós-fratura, pós-queda. E a osteoporose, desculpe, Cid, é a base, né? Se o osso tá oco, que você tem um risco de cair, junta memé com tomé, e aí vem a complicação. É isso que eu ia perguntar agora, a questão da queda, né? Quando o idoso cai, a gente sempre tem notícia, caiu, quebrou o fêmur, caiu, quebrou a bacia. É porque ele já está com o osso fragilizado mesmo, né? Por conta da osteoporose ou não? Na grande maioria das vezes, sim. Como eu falei, a idade é um fator de risco importantíssimo para você ter o osso oco ou não. Então a osteoporose é mais nas pessoas idosas. E as pessoas que têm mais risco de cair são os idosos, por causa do envelhecimento, menos massa muscular, reflexos diminuídos, mais doenças, mais tontura, mais perda da visão, mais desequilíbrio, a marcha mais arrastada. Então, eles são as pessoas que mais caem. E tendo o osso oco e sendo as pessoas com mais risco de cair, os idosos são o público-alvo para você prevenir queda. Como eu falei, a queda ela é um dos grandes, a principal causa de morte por causas externas no paciente idoso, né? E causas externas está ali em segundo lugar como causa de morte, né? Então é uma coisa que às vezes a pessoa, ele morreu, ninguém às vezes, não, foi pelo traumatismo craniano. Não, morreu porque ele adoeceu, mas antes teve a queda, né? Ele sofreu uma queda e aí foi complicando, ficando em cima de uma cama. Então, é uma das grandes mensagens assim, que a gente sempre traz aqui, é prevenção de quedas, é cuidado para tratar a osteoporose, é esse cuidado nesse medo de quedas, o cuidado com a dor, de tratar a visão, de tratar a tontura. Eu acho que em 2009 a gente reforçou bem isso, os ouvintes, eles também nos ajudaram bastante a fazer o programa. A alimentação que o senhor falou, ela pode ajudar demais em todos os setores, em todas as idades, todas as faixas etárias, né? Hipócrates já dizia, né? o seu remédio é o seu alimento. Exatamente. Já ouvi um profissional de saúde dizendo que a gente é o que a gente come, né? Também. Se você come mal, você vai acabar se dando mal. Se você comer bem, você nessa tem perspectiva de saúde sendo uma coisa física, né, biológica, a alimentação ela tem um papel muito importante. Muito bem. Porque você também pode pensar, você é o que você vê. Sim. Você é o que você pensa. Mas a alimentação ela é fundamental para você ter um envelhecimento com qualidade. E a alimentação saudável não é a gente fazer restrição, não, agora eu vou comer nada mais. E lógico, a gente tem algumas evidências ultimamente da questão do jejum intermitente, ficar 6 horas se alimentando e 18 sem comer. Isso tem sido muito estudado ultimamente, tanto para prevenção de complicações cardiovasculares, como para emagrecimento, como para diabetes. Mas é uma coisa que talvez no futuro que a gente vá levar isso em conta. Mas a alimentação no idoso é um pouquinho diferente do adulto jovem. A gente tem menos restrições. A gente
tem cuidado também para ele não desnutrir. A gente está preocupado sim com a obesidade, com o aumento de risco cardiovascular, mas a gente está muito preocupado também com a desnutrição, porque eles desnutrem muito fácil e a desnutrição é um péssimo marcador de vida e favorece facilita o caminho de várias doenças graves. Muito bem. 12h52, valeu por hoje. Valeu, eu queria Voltamos ano que vem, a gente deixar volta, né? meu feliz ano novo. Sidney, eu queria aproveitar para agradecer aqui, a Joelma não está mais aqui, mas o Sistema Rural, por todo esse espaço que a gente já percorre aqui há alguns anos. Dizer que sou imensamente grato por poder levar a mensagem para aquelas pessoas que não conseguem ir ao consultório, não conseguem se adequar a outros meios de comunicação. Então, queria agradecer bastante, agradecer a você, Sidney, agradecer a Alexandre, agradecer a João, agradecer a todo mundo que ajudou, principalmente aos ouvintes que fizeram perguntas, que nos motivaram com mensagens. Desejar um 2020 com muita saúde, com muita paz, com muita luz, com muita chuva. Hoje eu fui no sítio só ver a chuva que deu ontem, então a gente tá sertanejo, como diria Euclides da Cunha, né? Antes de tudo um forte, né? Então eu acredito muito nisso e pedir a Deus que ele traga um 2020. Vocês estão de parabéns aí pela nova rádio, que possa trazer sucesso para a nova Rural FM, né? Que vai ser agora 102.7. E pedir a Deus que possa iluminar nosso caminho, como o Joelma falou, agradecer porque a gente está vivo, porque as coisas são do jeito que aquele lá de cima quer que seja e planejou para a gente, né? É isso, valeu, doutor, obrigado, até o ano que vem. Até o ano que vem, se Deus quiser, com muito Mengão. Pelo amor de Deus. Abraço, hoje não tem não. Hoje não faça não. Vamos entrar no novo em paz, né? O Vasco ano que vem vai ganhar alguma coisa, não é possível. Vamos entrar em paz, né? No ano novo é paz, nada de briga, as torcidas aqui vamos... Tudo em paz, em tudo harmonia. Em paz, em harmonia. Valeu, parabéns, doutor Belício, pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui no nosso programa com o quadro Envelhecer com Saúde. Feliz ano novo para o senhor, para sua família, para o seu filho, para sua esposa, pais, irmãos, né, todos os seus familiares. Deus abençoe cada um com muita saúde, principalmente em 2020, né, com muita paz, discernimento.